Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, Efésios capítulo 2. Nós vamos expor hoje a partir dos versos 1 até o verso 10. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1 até os versos 10. Vamos ficar em pé, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, rogamos a Ti nessa noite que o Senhor nos fale por meio dela, alimenta o Teu povo, que a Tua palavra, ó Deus, seja um meio de graça nessa noite, trazendo vida nos nossos corações. Vivifica a Tua igreja por meio da Tua palavra. Nós rogamos as Tuas bênçãos. Use-me como um mero instrumento nas Suas mãos para anunciar unicamente a Tua palavra e que toda glória seja dada somente ao Teu Filho Jesus Cristo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Meus irmãos e minhas irmãs, com o objetivo de falar com eficácia aos efésios sobre a graça de Deus sobre eles, o apóstolo Paulo lhes recorda a condição que os efésios eram antes de Cristo Jesus. Quero lembrar aos irmãos que o autor desta carta é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo serviu na igreja de Éfeso durante 3 anos. E durante esses 3 anos o apóstolo Paulo pregou e anunciou o evangelho. Mas quando Paulo escreve essa carta, essa epístola, Paulo estava preso em Roma. E Paulo escreve essa epístola a fim de encorajar os cristãos a permanecerem firmes no Senhor. Paulo aqui vai falar da igreja de Cristo, a glória da igreja de Cristo. Paulo fala de como Deus, na sua imensa soberania, planejou a igreja. Pois a igreja, meu irmão e minha irmã, não é um projeto humano. A igreja não é algo que saiu da mente de um homem. A igreja não é um projeto de um ser humano, mas é um plano de Deus. A igreja faz parte dos projetos de Deus. Deus, antes mesmo da fundação do mundo, planejou a sua igreja. Aliás, no capítulo 1 de Efésios, o apóstolo Paulo vai falar exatamente sobre isso. Paulo vai iniciar o capítulo 1 bendizendo a Deus, glorificando a Deus. E Paulo vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Perceba, meu querido irmão, minha querida irmã, que esse texto é direcionado a crentes.
O apóstolo Paulo escreve essa carta e envia essa carta a cristãos, membros da igreja de Éfeso. E Paulo vai dizer o seguinte no capítulo 1, verso 3: bendito seja Deus, louvado seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Meu irmão e minha irmã, deixa-me te dizer algo aqui nessa noite. Eu e você, como parte do povo de Deus, como parte da igreja, nós somos abençoados. Nós somos um povo cheio de bênçãos. E o texto aqui vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com bênçãos espirituais. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós deixamos de nos alegrar, deixamos de bendizer a Deus pelas bênçãos que Deus nos dá, porque deixamos de vislumbrar as bênçãos espirituais que Deus nos deu. Estamos mais preocupados com as bênçãos materiais. Estamos mais preocupados com um carro novo, uma casa nova. Estamos mais preocupados com uma promoção no trabalho. E deixamos de nos alegrar pelas bênçãos que nós já temos em Cristo Jesus. Que o texto vai dizer que são bênçãos espirituais. Meu irmão e minha irmã, nós como igreja, como povo de Deus, temos motivos de bendizer a Deus, porque nós somos alvos de bênçãos espirituais. Glória a Deus pela igreja. Nós somos o povo que é ricamente abençoado pelas bênçãos espirituais que o Senhor preparou para nós nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Isso significa que as bênçãos que nós temos é por meio de quem? É por meio de quem? De Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, e é nele, é por meio dele que eu e você somos abençoados. Então no capítulo 1 Paulo vai glorificar, e ele vai dizer quais são essas bênçãos espirituais. Quais são essas bênçãos espirituais? Porque quando se fala de bênçãos espirituais, a gente precisa dizer: que tipo de bênção é essa que a igreja é alvo? Olha o que diz no verso 4. Como também nos elegeu nele, como também nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Meu irmão e minha irmã, não se arrepie, está na Bíblia. Deus nos escolheu, nos elegeu nele, em Cristo Jesus. Antes do quê? Sabe o que isso significa? Que antes de Deus criar os céus e a terra e tudo que nele há, Deus, antes da fundação do mundo, Ele nos abençoou, nos escolheu em Cristo, nos escolheu nele. E isso, meus irmãos, é uma bênção espiritual. A bênção da eleição, que não é baseado em nós, porque antes mesmo da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você pode até negar o que está na Bíblia. O que você não pode fazer é dizer que eu estou pregando algo que não está na Bíblia. Está na minha Bíblia aqui, na sua também está assim. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Essa é uma bênção espiritual. Meus irmãos e minhas irmãs, como povo de Deus, nós nos alegramos, porque nós não somos resultado do acaso. Nós não somos um acidente. Nós somos o plano de Deus. Nós somos um projeto de Deus. Cada um de nós que fazemos parte do povo de Deus, nós fazemos parte do povo de Deus, porque Deus, antes mesmo da fundação do mundo, Ele nos escolheu nele. Essa é uma bênção espiritual. No verso 5 ele vai dizer, coloca aí, minha querida irmã, verso 5, e nos predestinou para si mesmo. Não se arrepia, está na Bíblia. Não se arrepia, está na Bíblia, está escrito ali. Ele nos fez o quê? Fala com força, meu irmão. Estamos lendo a Bíblia, não é coisa da minha cabeça não, tá? Está na Bíblia. Não tenham medo dessa palavra eleição e predestinação. Está na Bíblia, tá, gente? Está ali, ó. E Ele nos... Amém, glória a Deus. Isso mesmo. E Ele nos predestinou para si mesmos. Preste atenção aqui. Se eu e você pertencemos a Deus, é porque...
Então vocês entenderam. Glória a Deus. E nos predestinou para si mesmos, segundo a sua boa determinação. Nossa, Deus determina, pastor. E nos predestinou para si mesmos, segundo a sua boa determinação de sua vontade. Meu irmão e minha irmã, se nós pertencemos a Deus, se fazemos parte do povo de Deus, é porque Ele nos escolheu nele, segundo a determinação da vontade nossa. É o que a Bíblia diz? Segundo a sua vontade, segundo a minha própria escolha. É o que a Bíblia diz? É segundo o quê? Está assim na sua Bíblia, meu irmão? O pastor não está inventando história aqui, tá? Está na sua Bíblia assim? E tudo isso tem um propósito. O homem se gloriar, o homem se achar, eu sou salvo porque eu sou o cara, esse cara sou eu. Deixa o texto aí, minha querida. Por favor. Olha o que diz. Ele fez tudo isso. Volta para o verso 4. Sermos santos e irrepreensíveis. Verso 5, volta para o verso 5, perdão. Para sermos filhos adotivos por meio de quem? De Jesus Cristo. E nos predestinou para sermos para si mesmos, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Cristo Jesus. Quem é filho de Deus aqui? Saiba que se eu e você somos filhos de Deus, é porque Deus planejou exatamente isso. E sabe o que isso é? Sabe o que isso é? Bênção espiritual. Isso é uma bênção espiritual e glória a Deus por isso. Meus irmãos e minhas irmãs, glória a Deus porque Deus teve que intervir. Deus teve que ter vindo até nós, teve que entrar na história para nos redimir. Sabe por quê, meu irmão? Porque se Deus não tivesse entrado na história para nos redimir, nós estaríamos perdidos. Porque você e eu não teríamos nenhuma vontade própria de chegar até Deus. Se você fosse salvo por si mesmo, pelas suas próprias obras, não precisava de Jesus. Mas porque nós somos perdidos, cegos, mortos espiritualmente, Deus entrou na história. E enviou seu Filho Jesus Cristo para nos redimir. E o verso 6 vai dizer que tudo isso, meus irmãos, tem um propósito. É para o louvor da glória da sua graça. Sabe o que significa graça? É algo que nós não merecemos. Você não merecia. Você não merecia a graça. As tuas obras não te levariam a lugar nenhum. Mas Deus derramou graça, Deus derramou amor para conosco. E tudo isso é para o louvor da glória da graça de Deus, que nos deu gratuitamente no amado. Na tua Bíblia está essa palavra, gratuitamente? É de forma gratuita. Glória a Deus por isso. Olha as bênçãos que o apóstolo Paulo diz aqui. No verso 6, nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue. No verso 11 do capítulo 1, nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade. Mais uma vez, nele fomos feitos herança, pertencemos ao Senhor, predestinados conforme o propósito nosso, segundo a nossa própria vontade. É isso que a Bíblia diz? Predestinados conforme o propósito de quem? Daquele que faz todas as coisas segundo a vontade humana. É o que está escrito aí? Segundo a vontade de quem? De Deus. É por isso que a glória não é sua, não é minha. A glória é de Deus. Então, no capítulo 1 de Efésios, Paulo fala exatamente sobre isso, sobre o plano redentivo, sobre o plano de Deus de constituir a igreja. E no verso 12, Paulo vai dizer que isso tudo é a fim de a glória ser dada a Deus, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Mais uma vez, a glória não é nossa. Só que no verso 13 ele diz algo muito interessante.
Preste atenção aqui no verso 13. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selado com o espírito da promessa. Preste atenção, olha para mim aqui. É importante isso aqui. Até então, o apóstolo Paulo está falando das bênçãos espirituais, dizendo, Deus nos elegeu, nos predestinou para sermos povo seu. Só que no verso 13, Paulo vai dizer, nele também vós, tendo ouvido a palavra de Deus, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também Cristo, fostes selados com o espírito da promessa. Preste atenção, Deus nos escolheu antes da fundação para pertencermos a Ele por meio da pregação da palavra. Por meio da pregação da palavra, porque é por meio da palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra da verdade, que é o evangelho da salvação, e crer em Cristo Jesus, e crer no evangelho, que o Espírito Santo sela-nos, e fazemos parte do povo de Deus. Não existe salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus. Todos aqueles que o Pai, antes mesmo da fundação do mundo, escolheu para pertencer a Ele, ouvirão o Evangelho e crerão no Evangelho. É o que a Bíblia diz. Não se arrepia. Talvez você diga assim, pastor, mal começou o ministério, o Senhor vai pregar sobre isso. Meu irmão, eu preciso pregar a Bíblia. Lembra aquilo que eu falei na minha posse? Não vou pregar para te agradar. Vou pregar a Bíblia. Se está na Bíblia, eu vou pregar. E cabe você crer ou não. Eu não vou ficar com medo, não vou tocar nesse assunto aqui, não vou pregar, porque tem um irmãozinho, tem uns irmãos que não pode. Ai, meu Deus, daqui a pouco vão me mandar embora da igreja. Não, meu irmão, tem que ser fiel na palavra. Tem que pregar a palavra. E essas são as bênçãos que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Glória a Deus por Cristo Jesus. No verso 15, Paulo vai dizer, por isso também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças. Eu ouço falar de que vocês são crentes, eu ouço falar da fé que há em vocês, realmente vocês são crentes, glória a Deus por isso. No capítulo 2, meus irmãos, o apóstolo Paulo começa agora, preste atenção aqui. No capítulo 2, o apóstolo Paulo agora vai dizer como é que essa salvação aconteceu. Que é o texto de hoje. Olha o que ele vai dizer nos versos 1 a 3. E aqui nós dividimos esse texto em duas partes. O texto de hoje. Capítulo 2 de Efésios, versos 1 a 10. Está dividido em duas partes. A primeira parte está nos versos 1 a 3. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, o apóstolo Paulo dá um diagnóstico de quem os efésios eram antes de Cristo Jesus. E o texto vai dizer no verso 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Deixa-me te dizer algo aqui nessa noite, meu irmão e minha irmã, preste atenção nisso. Eu e você, se quisermos ter um verdadeiro diagnóstico de quem nós somos, precisamos de Deus. Vou repetir. Eu e você, se quisermos ter um verdadeiro diagnóstico de quem nós somos, nós precisamos de Deus. Porque foi Deus quem nos criou. Nós fomos criados por Ele, e somente Deus pode dar um verdadeiro diagnóstico de quem nós somos. Meu irmão e minha irmã, você e eu não temos um conhecimento exaustivo de quem nós somos. Nenhum de nós é capaz de sair de si mesmo e enxergar a si mesmo com todos os detalhes. Ninguém de nós é capaz. E a imagem que eu e você nós temos de nós mesmos, nós só podemos ter por meio de uma mediação, de um espelho. Pois não somos capazes de enxergar a nós mesmos sem um espelho. Mas Deus, Ele não precisa de um espelho para ter um verdadeiro conhecimento de si mesmo e de nós mesmos.
Deus ele não precisa de mediação para que possa ter um verdadeiro conhecimento de quem nós somos. E é em Deus, é na sua palavra que nós precisamos ter um verdadeiro diagnóstico de quem nós somos. Caso contrário, meu irmão e minha irmã, nós teremos um entendimento totalmente equivocado de quem nós somos. Pois o homem, por natureza, ele é cego para poder enxergar a verdade de si mesmo. Você pode perceber que o homem ser Deus, ele acha que ele é o ouro puro de Ofir, que ele é o cara. Você pega um ímpio que não conhece a Jesus, ele acha que ele é a melhor coisa que existe. Ele tem um entendimento elevado de si mesmo. Se não for pela palavra de Deus, ninguém pode enxergar a si mesmo como um pecador. Ninguém pode enxergar a si mesmo de uma forma bíblica. Aliás, sem a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, nós temos um conhecimento que não é um verdadeiro conhecimento, mas um entendimento elevado de quem nós somos. Quando eu ando pelas ruas aí, converso com as pessoas, o que eu ouço as pessoas dizendo? Ah, mas eu sou bonzinho, meu pai é bonzinho, eu acho que ele foi para o céu, porque olha, ele era gente boa. Olha só, tem um entendimento elevado de si mesmo e dos outros. A gente acha que pelas nossas obras, pelas nossas ações, nós temos a garantia de ir para o céu pelas nossas próprias obras. Só que deixe-me te dar um anúncio nessa noite, meu irmão e minha irmã. As suas obras, ainda que elas sejam boas, se elas não são feitas para a glória de Deus, elas são como um trapo de imundícia. De nada serve. A única forma das nossas obras subir a Deus como adoração é por meio de Cristo. A única forma de nós termos acesso a Deus e glorificar a Deus é por meio de quem? Ele é o único mediador entre os homens e Deus. Caso contrário, meu irmão e minha irmã, as nossas boas obras, elas são boas obras, mas não são obras que glorificam o nome de quem? De Deus. E aqui nos versos 1, verso 3 do capítulo 2 de Efésios, nós vemos um diagnóstico de quem os Efésios eram antes de Cristo. E essa é a nossa realidade também como cristãos antes de Cristo. E é importante termos esse entendimento de quem nós éramos antes de Cristo. Preste atenção, eu e você não podemos ter um elevado entendimento da graça. Não podemos valorizar a graça de Deus sem um entendimento de quem nós éramos antes de Cristo. E Paulo vai dizer aqui, Ele nos deu vida estando nós mortos nas nossas transgressões e pecados. Nesse versículo, Paulo deixa claro para os Efésios que antes de terem vida por meio de Cristo, eles estavam mortos. Eles estavam mortos, e a morte aqui, meus irmãos, da qual Paulo se refere, é a morte espiritual de todo ser humano sem Cristo. É a morte espiritual, pois a palavra de Deus nos ensina de que todos nós nascemos mortos espiritualmente. Nascemos mortos espiritualmente. Mesmo nós que somos cristãos, precisamos ter a consciência de que houve uma época em que nós estávamos mortos espiritualmente, apesar de estarmos vivos fisicamente. Apesar de estarmos vivos fisicamente. Todo ser humano nasce morto espiritualmente. Uma pessoa morta, meu irmão e minha irmã, não tem possibilidade de interagir. Uma pessoa morta não tem possibilidade nenhuma de interagir. Não tem nenhuma possibilidade de enxergar. Uma pessoa morta não ouve. Uma pessoa morta não fala. Ela está morta, ela está sem vida. Você pode chamar pelo nome, a pessoa está morta. Ela não vai interagir, ela não ouve. Da mesma forma, a morte espiritual impossibilita o homem de ter prazer e interesse em Deus. Você entendeu isso? Da mesma forma, a morte espiritual impossibilita o homem de ter prazer e interesse em Deus.
Todo ser humano sem Jesus é totalmente incapaz. É totalmente incapaz de ter prazer e interesse em Deus. Ainda no verso 1, o apóstolo Paulo deixa claro que a origem da morte está nas nossas transgressões, está nos nossos delitos e pecados. Nós somos mortos espiritualmente porque somos delinquentes. A transgressão diz respeito à desobediência à lei. É porque nós somos delinquentes que nós nascemos mortos espiritualmente, nascemos transgressores porque herdamos. Presta muita atenção nisso. Nascemos transgressores porque herdamos as consequências da transgressão de Adão. De tal modo, meus irmãos, que diante de Deus nós somos igualmente transgressores, igual Adão é. Porque a transgressão da lei de Deus não diz respeito somente àquilo que nós fazemos, mas diz respeito à nossa natureza. Vocês sabiam que pela palavra de Deus, todo ser humano nasce transgressor da lei? E você talvez pergunte, mas pastor, o bebê que acabou de nascer, bonitinho, anjinho, ele nasceu transgressor? Sim, meu irmão. Sabe por quê, meu querido irmão, minha querida irmã? Todos nós nascemos transgressores, porque nós herdamos a transgressão de Adão, nós herdamos a culpa de Adão, nós herdamos o pecado de Adão. A palavra de Deus em Romanos capítulo 5, verso 12, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, que homem é esse? Adão. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, ou seja, o pecado entrou no mundo por Adão, e por meio do pecado também a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Todos pecaram, todos nascem mortos. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vida eterna é dom gratuito, que nós não merecíamos. O que nós merecíamos? A morte. Herdamos a morte de Adão. O pecado original, meus irmãos, a doutrina do pecado original é uma doutrina central no cristianismo. Essa história de que a criança nasce inocente, nasce neutro, e à medida que ela vai crescendo, ela vai ganhando a consciência e aí ela se torna pecadora, não é bíblica. Todo ser humano nasce transgressor da lei, todo ser humano nasce pecador da lei, todo ser humano nasce morto espiritualmente, carecendo de Cristo, carecendo de Deus. Perceba, meus irmãos, que a morte espiritual tem sua origem nas nossas transgressões e pecados. Por essa razão, o ser humano sem Deus está na sepultura. E a única forma de sair da sepultura é pela intervenção divina. Somente se Deus disser: Lázaro, sai para fora. Somente pelo comando de Deus. A tua palavra não tem poder. Ah, pastor, a minha palavra tem poder. Ah, pastor, as palavras têm poder. Não, meu irmão. A única palavra que tem poder de trazer vida, de fazer com que as coisas surjam, é a palavra de Deus. Pois Deus criou por meio da sua palavra. Disse Deus: haja luz, e houve. Você consegue, por meio da sua palavra, fazer com que coisas aconteçam? Você consegue? Sabe por que não? Porque você não é Deus. Ah, pastor, eu sou homem, mas eu vou dizer que eu sou mulher. E a palavra tem poder, então a partir de hoje, eu sou mulher. Meu irmão, minha irmã, você continua sendo homem. A tua palavra não tem poder nenhum de fazer com que as coisas sejam criadas. A única palavra que tem poder de criar, de fazer coisas, é a palavra de Deus.
E somente pela intervenção divina, pela ação de Deus, o morto espiritual pode ter vida. Paulo continua o diagnóstico dizendo aos Efésios que a morte nas transgressões e pecados era coisa do passado, quando eles andavam no caminho deste mundo. Olha o verso 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes, aonde? No passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. O texto aqui deixa claro, meus irmãos, que nós éramos mortos espirituais, vivíamos nas transgressões e pecados, e nós andávamos no passado no caminho deste mundo. E aqui nesse texto, meus irmãos, o mundo é uma referência ao sistema de valores sociais contrário aos princípios do reino de Deus, que muitas vezes são considerados aceitáveis ou até mesmo admissíveis pela maior parte das pessoas. Aqui, meus irmãos, nesse texto, o mundo é uma referência ao sistema deste mundo que milita contra o reino de Deus. E Paulo está dizendo, no passado vocês andavam no caminho deste mundo, satisfazendo o prazer deste mundo. Por isso, meus irmãos, que nós cristãos não podemos andar satisfazendo os nossos desejos. Um crente que no presente anda segundo o seu próprio caminho, segundo o caminho deste mundo, é sinal de que não é um crente. Veja que aqui está no passado. No passado vocês andavam segundo o caminho deste mundo. Vocês viviam satisfazendo os desejos deste mundo. Isso acontecia no passado. Mas infelizmente nós temos pessoas que se dizem crente, vêm para a igreja todos os dias, mas vivem segundo os desejos deste mundo. Uma evidência de que você é um verdadeiro cristão é quando você não tem mais prazer em andar como andam aqueles que têm prazer neste mundo. Uma evidência de que eu e você fomos alvos da graça de Deus, fazemos parte do povo de Deus, está no fato de que nós não temos prazer nas coisas deste mundo. Não faz nenhum sentido dizermos que fazemos parte do povo de Deus, dizermos que somos cristãos, que amamos a Jesus acima de todas as coisas, mas durante a semana nós temos prazer neste mundo. Vivemos na fofoca, vivemos no adultério, na mentira, disse-me-disse, defamando os outros, na calúnia, na arrogância, vivendo para o bel prazer. Não, meus irmãos, se nós somos crentes, somos parte do povo de Deus, não podemos viver como vivíamos no passado, não podemos viver segundo o caminho deste mundo, não podemos satisfazer as nossas próprias vontades. Sem Deus, o ser humano anda de acordo com o sistema de valores sociais contrário aos princípios do reino de Deus. Sem Deus, meus irmãos e minhas irmãs, o ser humano é escravo desse sistema, é escravo do mundo. Ainda no verso 2, o apóstolo Paulo deixa claro aos Efésios de que sem Deus eles eram escravos do diabo. A expressão aqui no verso 2, segundo o príncipe do poderio do ar, é uma referência ao diabo, que de certa forma, meus irmãos, atua em toda a humanidade. Mais para frente, em Efésios capítulo 6, verso 12, o apóstolo Paulo vai dizer aos crentes de Éfeso: pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. O entendimento do apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, em Efésios capítulo 2, verso 2, é que sem Deus o ser humano é escravo de Satanás. Anda segundo o príncipe do poderio do ar. Ele é escravo, ele satisfaz os desejos do
príncipe que atua neste mundo, que age nos filhos da desobediência. E é assim que todos aqueles que estão mortos espiritualmente são escravos do diabo. São escravos de Satanás. Vivem satisfazendo Satanás. Preste atenção aqui. Todo ser humano tem um Senhor. Você entendeu isso? Todo ser humano tem um. Depende de quem é o seu Senhor. Ou você é escravo de Satanás, ou você é escravo de Deus. Não tem como ser neutro. Ah, pastor, eu acho que eu não sou nem de Satanás, nem de Deus. Eu sou neutro. Não há possibilidade. Todo aquele que é escravo de Satanás é escravo de si mesmo. É escravo da sua própria vontade, que são vontades carnais. Porque o homem ímpio é um homem carnal. É um homem que satisfaz os seus prazeres. Pois aqueles que foram alvos da graça de Deus jamais podem ser carnais. Por isso, não existe um crente carnal. Ou você é crente ou não. As duas coisas não andam juntas. Ah, pastor, eu acho que eu sou crente, mas eu sou um crente carnal. Deus entende, eu sou carnal, mas também sou crente. Não existe, meu irmão. Ou você é carnal ou você é crente. As duas coisas é incompatível. Ou você satisfaz a Deus, a palavra de Deus, ou satisfaz as suas próprias vontades. E o apóstolo Paulo, ainda no verso 2, deixa claro para nós que o diabo age nos filhos de quem? Da desobediência. Paulo está dizendo, olha, vocês antes andavam no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, satisfazendo os desejos do príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Porque vocês também eram desobedientes. Verso 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos. Se você é um cristão, meu irmão, tenha consciência de que antes de você ser um cristão, você também andava seguindo os desejos carnais, satisfazendo o seu próprio desejo, vivendo para si mesmo, tendo você como centro, fazendo a vontade da carne e da mente. Mas aí, ainda no verso 3, o texto diz o seguinte: e éramos por natureza, filhos da... Irmão, preste atenção aqui, olhe para mim. Por natureza, eu e você, antes de Cristo, éramos filhos da ira. Porque todo aquele que é morto espiritual, transgressor da lei do Senhor, que vive satisfazendo os seus pecados, é inimigo de Deus. E aqueles que são inimigos de Deus estão debaixo da ira de quem? De Deus. E por natureza todos nós nascemos debaixo da ira de... Ah, pastor, mas Deus é amor. Deus é amor, Deus ama todo mundo, está tudo ok, todo mundo vai ser salvo. Meu irmão, Deus é amor, é verdade. Mas Deus também é ira. Deus também é ira e satisfaz a sua justiça. Todos aqueles que não forem achados debaixo das asas do Onipotente vão experimentar da ira vindoura. Quando Cristo Jesus vier, o cálice da ira de Deus será despejada sobre todos aqueles que vivem na impiedade. E o único jeito de eu e você escaparmos da ira de Deus é por meio de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus naquele madeiro carregou sobre si os nossos pecados, e a ira de Deus que seria despejada sobre mim, que seria despejada sobre você, foi despejada sobre Cristo Jesus no madeiro.
creia nele e fuja da ira de Deus. O único jeito de escaparmos da ira de Deus é por meio de Cristo Jesus. Olha como Deus é bom, meu irmão e minha irmã. O próprio Deus, Ele decidiu nos livrar da sua própria ira. Bendito seja o Deus poderoso. Bendito seja o Deus poderoso. Éramos por natureza filhos da ira. A gente gosta de usar a expressão bíblica de que ele é o leão da tribo de Judá, certo? Preste atenção, ele não é um gatinho, ele é um leão. Não cutuque o leão com uma vara. Ele também se ira. Ele é santo. Ele é justo. Ele deseja que eu e você nos acheguemos diante dele, buscando viver uma vida plena no Senhor, de compromisso com o Senhor. Ele é santo. E Ele deseja que nós busquemos também ser santos, como Deus é santo. Não leva a fé cristã, meu irmão, de qualquer jeito. Ah, pastor, eu vou ser crente, mas eu vou ser crente do meu jeito. Eu não vou ter compromisso. Eu vou para a igreja quando eu quero. Eu não tenho prazer na palavra. Na verdade, pastor, eu vou te falar uma coisa. Eu só leio a Bíblia só no domingo quando o Senhor lê. Durante a semana eu vivo a minha vida, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, meu irmão e minha irmã. Deus, Ele não tem prazer com adoração hipócrita. Por meio do profeta Malaquias, Deus vai trazer uma palavra de juízo para o seu povo, que ia para o templo, oferecia sacrifícios, mas não viviam para a glória de Deus. Tudo o que eles faziam era de qualquer jeito. E Deus vai dizer assim: eu não tenho prazer com as vossas ofertas. Quem me dera se pelo menos um no vosso meio fechasse a porta. Eu não tenho prazer nas vossas ofertas. Quem vos requereu pisar de somente nos meus átrios? Porque, meu irmão e minha irmã, o nosso culto público deve ser um reflexo de um compromisso que nós temos com Deus. Nós podemos estar aqui tudo bonitinho, com Bíblia embaixo do braço, cantando te louvarei, não importam as circunstâncias, com aquela cara de crente, mas se a sua vida não é dedicada ao Senhor, se você é um adúltero, se você é um fofoqueiro, se você não tem prazer na palavra de Deus, se você é alguém que não tem prazer no Senhor, meu irmão e minha irmã, tudo aquilo que você está fazendo aqui é em vão. Nós precisamos ter um verdadeiro compromisso com o Senhor. Éramos no passado, por natureza, filhos da ira. Essa era a nossa condição antes de nós sermos crentes. Você era tudo isso. Nossa, pastor, mas eu achei que eu era bonzinho demais. Eu achei que eu conseguia agradar a Deus pelas minhas obras. Não, meu irmão, tudo isso você era antes. Mas Deus, versículo 4, olha Deus entrando em cena aqui. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. Olha aqui, o que é misericórdia? Sabe a diferença de misericórdia e graça? Misericórdia é Deus nos livrando daquilo que nós merecemos. E o que nós merecemos? A morte, o inferno. Porque no inferno, meus irmãos, sabe, às vezes nós temos ideia de que quem comanda no inferno é Satanás. Essa é a mentalidade popular, né? De que Satanás está lá no inferno com um garfo de 3 dentes esperando a gente. E ele é o rei do inferno e ele manda esperando a gente. Não, meu irmão. Sabe qual é o maior problema do inferno? É porque Deus está lá.
Só que Ele não está lá com sorriso, com amor, mas com ira. O inferno é o lugar preparado por Deus, aonde a sua ira será despejada no final, para aqueles que não se submetem ao Senhor. Esse é o problema. Não tema Satanás, tema Deus. E a alegria do reino do porvir também está, porque Deus está lá. Mas Ele está lá com sorriso. E Ele vai olhar para você, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele nos livrou daquilo que nós merecíamos, pelo seu imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos. Olha só, quando Deus nos amou, nós ainda estávamos mortos em nossos pecados. O que Deus fez? Deu-nos vida, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Meu irmão e minha irmã, é pela misericórdia de Deus, pelo imenso amor com que Ele nos amou, quando nós ainda estávamos mortos, Ele nos deu vida, e pela graça nós somos salvos. Você não é salvo porque você merecia, não, meu irmão, você foi salvo pela misericórdia e pelo imenso amor de Deus. Por que você? Não sei. Porque eu não sei. O que eu sei é que eu fui alvo do amor de Deus. E o texto diz que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, com Cristo Jesus. Nós estávamos mortos espiritualmente, vivendo segundo os nossos próprios prazeres. Mas Ele, Cristo Jesus, nos ressuscitou com Ele, juntamente com Ele. E nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Lembram das bênçãos espirituais que o Senhor nos preparou para nós nas regiões celestiais? Meus irmãos, em Cristo Jesus, nós que antes estávamos mortos, não desfrutávamos de nenhuma bênção, em Cristo Jesus, Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, desfrutando de todas as bênçãos. Em Cristo Jesus, meus irmãos, não é pelas suas obras. Lá em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, era comum quando a gente andava nas estradas, né? Tinha aquela brincadeira. Qual é o nome daquela brincadeira que você vai fazendo assim? Amarelinha, né? E aí lá no final era céu. Meu irmão, você não vai no céu por causa da sua própria habilidade. Não é assim. É pela graça. É pela misericórdia. Você não vai alcançar o céu. Não tem jeitinho brasileiro para chegar no céu. Eu vou dar um jeitinho aqui, no final vai dar tudo certo. Não existe, meu irmão. Não tem obras. Pastor, mas eu acho que eu vou procurar um outro caminho. O caminho é estreito e apertado. O caminho é Cristo. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ponto. Pastor, mas eu descobri um outro caminho. Eu acho também que eu posso ir para o céu por meio das minhas obras. Sabe o que eu descobri, pastor? Que eu posso ser um crente e maçom ao mesmo tempo. No final vai dar certo. Mentira. Eu descobri que eu posso ser um crente, mas adúltero também. No final vai dar tudo certo. Mentira. Pastor, eu descobri que eu posso ser um crente fofoqueiro, que tem prazer na fofoca. Vou fofocar de todo mundo com alegria. No final Deus entende, Deus é amor. Mentira. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Cristo Jesus. Não tenha prazer no pecado. Não tenha prazer em si mesmo, pois o único caminho que nos leva à vida eterna é Cristo Jesus. O próprio Jesus, ele vai dizer: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Sabe como você demonstra amor e compromisso com Deus?
fazendo a vontade do Pai, que está nos céus. E aonde está revelada a vontade do Pai? Na palavra, na Sagrada Escritura. Cristo, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais. E qual é todo o propósito de tudo isso? Por que Ele fez tudo isso? Por que Ele nos transformou, derramou amor sobre nós, nos deu vida juntamente com Cristo? Verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, favor imerecido. Ele olha para mim, irmão. As pessoas olham para você e falam assim: como é possível? Tal fulano foi alvo, é crente? Não é possível, que vivia nos seus prazeres, era um assassino. As pessoas olham para mim e falam assim: Sunim, como é possível? Hoje Sunim é crente. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Como Deus é gracioso, porque nós, meus irmãos, espelhamos para esse mundo a graça e o amor de Deus. As pessoas olham para nós e dizem o seguinte: como é possível? Como é possível? É a graça de Deus que foi derramado pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. É bondade de Deus. Não merecíamos. É bondade de Deus. Verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da... Somos salvos por meio do quê? Olha o texto. Porque pela graça somos salvos pela graça. Certo? Graça é um favor imerecido. Graça é um favor. Eu pensei que nós éramos salvos pelas nossas próprias obras. Porque tem gente que acha que somos salvos pela nossa própria obra, pelo nosso próprio livre-arbítrio, somos salvos por nós mesmos. Porque pela graça, favor imerecido. Preste atenção aqui. Se Deus tivesse que olhar no futuro para nós e decidir nos predestinar por meio das nossas obras, ninguém seria predestinado para o céu. Porque Ele ia olhar para cada um de nós, indo para o inferno, tendo alegria e prazer com os nossos próprios passos. É assim que caminha o homem cego. Mas Deus, na sua graça, Ele decidiu nos salvar. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé é um meio. Não há salvação a não ser por meio da fé. Somente a fé. Somente, não a fé. Basta, somente a fé. Ah, pastor, mas eu achava que eu era salvo por Cristo, eu precisava ter fé em Jesus, mas somente Jesus. Eu podia ser salvo por Jesus, mas quem sabe, por meio também dos meus amuletos, o meu óleo ungido lá em casa, o meu sal grosso lá em casa, eu achava que eu podia. Não, meus irmãos, somente pela fé, basta. A fé em Jesus é suficiente, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E tudo isso não vem de quem? Eu pensei que alguns achavam que vinha de nós mesmos, né? Aqui está dizendo que tudo isso não vem de quem? É o quê? Sabe o que isso significa? É dádiva de Deus. É virtude de Deus. Algo que nós não podíamos produzir. Ninguém produz fé, meu irmão. Ninguém é capaz de produzir fé. Somente Cristo. Pois a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pastor, mas onde está escrito isso que o Senhor está falando? Olha o verso 9. Não vem de obras para que ninguém se orgulhe. Porque se fosse por meio das suas obras, o que você ia dizer? Eu consegui. Eu realmente consegui, eu alcancei.
Eu vivi, eu tinha boas obras, eu cheguei lá por meio da minha obra. Não, meu irmão, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se orgulhe. Verso 10. Pois fomos feitos por quem? Por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Esse texto é tão maravilhoso, porque esse texto deixa claro que nós fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E aqui é uma evidência de que todo crente, ele é crente para produzir boas obras para a glória de Deus. Então, um crente que se diz crente, mas não tem boas obras para a glória de Deus, não é um crente. Preste atenção aqui, meus irmãos, eu não estou dizendo que nós não vamos pecar. Eu não estou dizendo aqui que crente não peca. O que eu estou dizendo aqui é que nós somos pecadores justificados e que buscamos viver para a glória de Deus. Quando nós pecamos, nos achegamos diante de Deus, nos arrependemos e confiamos no Senhor. Pela graça sois salvos. Vamos ficar em pé.